Olá, bom dia. Estamos aqui com mais uma reflexão da Palavra de Deus, da série. Estamos falando só sobre a vida eterna essa semana. Hoje, nessa terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024, e com um tema muito sério: o perigo de ser rejeitado por Deus. Veja só, o perigo de ser rejeitado pelo próprio Deus. O único que pode dar salvação é Deus. O único que nos pode proteger é Deus. Imagine você rejeitado por aquele que é todo poderoso, que pode fazer algo por você e por final da vida eterna. Pense nisso. Vamos falar com Deus. Ó Santíssimo Deus, te pedimos que o Senhor venha nos inspirar pelo teu Santo Espírito, a tua palavra, que vamos refletir. Em nome de Jesus, amém. O perigo de ser rejeitado por Deus. Assim como um casamento se firma na consideração e fidelidade, assim é para com Deus. Temos que assumir o viver a fidelidade à sua palavra. Quando em um relacionamento, em um casamento, que também é simbólico a respeito de assumir a fé em Deus, assim é o casamento. Então, quando não há fidelidade, consideração aquele compromisso firmado no altar, então não tem como haver permanência dessa aliança. Então, temos que pensar muito sério na vida de aliança com Deus, viver a fidelidade à sua palavra, não desprezar a palavra dele. Nós vamos ler aqui no livro de Jeremias, aqui ó, tenha a sua Bíblia em mãos para conferir conosco, para tudo aquilo que venhamos falar aqui, você venha conferir na sua Bíblia, porque nós não devemos crer em tudo que se fala, a não ser que tenha respaldo bíblico, com coerência. E nós pontuamos aqui uma passagem bíblica que nós descrevemos para recitar o versículo bíblico. Nós escrevemos essas seguintes palavras: em que está o perigo de ser rejeitado por Deus? Em que está o perigo de ser rejeitado por Deus? Nós demos a resposta dentro da palavra de Deus: quando se dá as costas para Ele. Está escrito. Nós vamos ler isso na Bíblia, em Jeremias 15:6, que diz o seguinte: tu me rejeitastes, diz o Senhor, voltaste-te para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Vamos refletir agora. Quem foi que falou isto? O próprio Deus, usando o profeta Jeremias. Para quem ele falou? Para o povo de Israel. Que Deus perdoava quando pensa que não, mas lá na frente começava a desobedecer a palavra de Deus. Deus vinha, tinha misericórdia, perdoava, e depois lá na frente começava a sair dos caminhos de Deus e fazer coisas mais aberrantes, que desprezava a palavra de Deus. Chegou um dado momento que Deus disse: tô cansado de ter compaixão, porque há o limite da compaixão de Deus. Deus também se ira. Como assim? E por qual motivo? Porque Ele é justiça.
quando as pessoas estão fazendo injustiça, a palavra de Deus diz que Ele nos ama, mas aborrece o pecado, porque com Ele não há trevas. Então, quando a pessoa vive fazendo aquilo que é das trevas, essa pessoa está se afastando de Deus, está desprezando a própria palavra de Deus. Então, chega um certo tempo que chegou o limite. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque podemos ser rejeitados por Deus. Quando Deus dá tantas chances e perdão, e as pessoas continuam desprezando a palavra dele. Aí chega um certo tempo que é o limite. E aí Deus despreza, rejeita aquela pessoa. Deus cansa de ter misericórdia. É isso aí. Vamos continuar. E mais, quase que íamos nos esquecendo. O povo virou as costas para Deus. Imagine só. As próprias criaturas vêm virando as costas para o Criador. Então, quando você vira as costas, aqui ó, para a palavra de Deus, você está virando as costas para o próprio Deus e com quem você vai se deparar, com o próprio príncipe das trevas, porque você só pode se vir a um Deus, ao Deus de amor, da vida eterna, da luz, ou ao Deus do mundo, o príncipe das trevas. Não há meio termos. Então, quando se vira as costas para Deus, está se abraçando com o mal. Mas quando você obedece a palavra de Deus, quando você rejeita o pecado e o mundo, você está se abraçando com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Segundo tópico, ou seja, segundo ponto aqui, e depois iremos concluir. O segundo ponto, olha só o que fala. Nós descrevemos esse segundo ponto da seguinte forma: rejeitar ou desprezar a palavra de Deus é correr risco de ser rejeitado por Ele. Então, quando se rejeita esta palavra, não obedece do jeito que ela está, você está desprezando o próprio Deus. Sim, tá. E a própria palavra do próprio Deus diz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Vou repetir. Primeira epístola que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou aos Tessalonicenses, uma igreja que estava ali na cidade de Tessalônica, onde Paulo pregou o evangelho e muita gente aceitou a salvação de Deus. Ele falou essa seguinte palavra, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então Paulo estava falando sobre a santificação, o perigo de viver na prostituição e no pecado. E Paulo, portanto, falando sobre isso, ele disse que quem despreza a palavra está desprezando o próprio Deus. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Tanto eu como você temos que analisar. Quando desprezamos, rejeitamos obedecer a palavra, estamos rejeitando e desprezando o próprio Deus e corremos o perigo de ser desprezado também por Ele. Porque assim está escrito na palavra dele. Concluindo aqui, fizemos uma anotação: quem rejeita a obediência à palavra de Deus também será rejeitado por Ele. Segundo livro de Samuel,
primeiro livro de Samuel, o primeiro livro, porque são 2 livros. Nós estamos falando do primeiro Samuel, que foi um dos profetas de Deus, capítulo 2, versículo 30, leia na sua Bíblia, que diz o seguinte: portanto, aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. A quem Deus falou isso? A uma pessoa que servia a Deus, Eli, o sacerdote, que estava prometido. Aí às vezes tem gente que diz assim: mas Deus me prometeu e vai se cumprir. Se você continuar fiel à palavra dele, ele cumpre. Mas se você não permanece fiel, se desvia e despreza, com certeza ele não vai cumprir. Porque ele falou a Samuel, o profeta, sobre ele, dizendo que nunca que Deus faria uma coisa dessa, de escolher e ele continuar como sacerdote. Nem ele, nem seus filhos. Deus não faria isso. Porque, por isso ele disse: olha, Samuel, os que me desprezam serão desmerecidos. Porém, os que me honram, eu honrarei. Então, Eli me desprezou e a sua casa. Por isso, é desmerecido. Pense bem, Deus é justiça. Ele não coaduna com a desobediência. Não. A pessoa ou obedece ou não obedece. Ou honra a palavra dele ou desonra. Ou vive assim, em aliança de mão dadas com Deus e a sua palavra. Ou pelo contrário, não há aliança com Deus. Oremos ao Senhor. Ó Santíssimo Deus, nós refletimos e falamos tua palavra. Que o teu amado Espírito Santo venha fluir e dar o discernimento, iluminar e promover temor naquele que é humilde de espírito, para abrir o coração e se submeter, se sujeitar e abraçar o Senhor e desejar viver a aliança contigo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Ótima terça-feira. Medite bem nisso. Deus é justiça.